Se você aí, como eu e Pedro Cortá, está de férias, mas não quer que seja uma férias, como é que a gente pode dizer, à toa, né, Pedro? Uma férias que você não curte e não desenvolve intelectualmente você nas férias, você vai adorar assistir o episódio de hoje, que fala sobre o que, Pedro Cortá? Hoje nós vamos falar das férias na antiguidade grega clássica e vamos falar de Aristóteles e vamos falar das Olimpíadas. E será que os atletas olímpicos são, como se acreditava, meros amadores competindo por um ideal de perfeição do homem? Será que é isso mesmo? Ou tem um caroço nesse angu? E o lazer? O lazer ele é positivo ou ele é negativo? Eu sou Pedro Cortá, estou aqui com o Rodrigo R. de Carvalho e vai começar mais um Não Precisa Copiar. Culturalmente, né, a gente fala que o mundo dos gregos antigos, ele representou uma ruptura muito forte com tudo que o antecedeu. E aí, quando a gente fala isso, as pessoas tendem a compreender que uma civilização pode surgir do nada, mas obviamente não é isso que a gente está querendo dizer aqui. Então, ao analisar esse período, que vai ali do século VI a.C. até a era cristã, aí que o Pedro adora, um teórico chamado Spraken, ele observa o seguinte, que embora essa civilização fosse absolutamente inovadora, ela não surgiu no vácuo histórico. Os gregos, que ficaram muito famosos, herdaram muitas coisas das civilizações do Mediterrâneo Oriental. Então, estruturas políticas, alguns mitos, algumas atribuições religiosas, assim como tecnologias, conhecimentos e superstições que vieram de povos como os persas, os egípcios e os lícios. E da mesma forma, né, que eles tinham o espírito aventureiro ali da colonização, um outro instrumento também muito importante foi justamente o alfabeto e a palavra escrita, que são adaptações dos fenícios, né, que é um povo ali semita do Oriente Médio. No entanto, esse autor que o Pedro está usando aqui, o Spraken, ele destaca que o diferencial helênico não foi essas coisas que eles copiaram. Então, essa busca incessante, né, esse compromisso por tentar definir o que é uma vida boa. E não é uma vida boa, né, materialista, uma vida boa dessa vida aqui do sensório, mas uma vida boa que transcende, né, o local e o tempo. É a vida boa para o ser humano em geral e não para o grego em particular, para o romano em particular. Então esse é um traço muito mais importante para o Spraken do que, de fato, aquilo que ele copiou, que ele se apropriou das culturas que estavam ali no seu entorno e do seu tempo anterior. Então vamos pensar, por exemplo, a escrita. Em culturas anteriores, a escrita era usada como uma ferramenta de controle imperial, político e burocrático. Então ela tinha uma função específica. Então, por exemplo, no Egito e na Pérsia, ela era usada com fins de propaganda política, né? Claro que como isso funcionava lá nesses povos dessa época. Na Babilônia, ela era usada para fazer listagens administrativas, burocráticas, e com o povo de Israel era usada para registros de religião, né? As escrituras, que é uma questão tão importante aí para as religiões de matriz judaico-cristã. Então, o que a gente vê em comum aqui? São usos específicos. Ela tem aí um porquê bem centrado. Então, normalmente também envolvia que o escritor, né, o escriba, o sacerdote, ele tinha uma função fechada, não era qualquer um que poderia dominar essa arte. E aí a gente pode dizer que os gregos, de uma maneira muito especial, muito única, eles subverteram essa lógica, né? Eles transformaram a alfabetização em um veículo, não só para o entretenimento, mas principalmente para uma educação crítica. E aí, através da leitura de livros, de poesia ou de encenações de peças teatrais, que era muito normal naquele período, a escrita foi se tornando um meio de ensinar as pessoas a pensar corretamente e, principalmente, né, como a gente gosta tanto ali do Sócrates, a debater, a tretar. E isso se refletiu na política dos helenos, que rejeitaram, por exemplo, a ideia de impérios centralistas burocráticos, preferindo nas suas cidades-estados experimentar formas de governos diferentes, como oligarquias e a própria democracia, que é uma inovação do período. Só que mesmo fazendo esse elogio aos gregos, o Spraken nos lembra que é preciso tomar cuidado ao analisar essas inovações, essas grandes transformações, para não se cair no idealismo ingênuo sobre essas sociedades. Essas sociedades todas, por exemplo, o argumento do Spraken é que esse experimentalismo tem a ver com essa troca de ideias que foi possibilitada com a escrita. Mas veja só, isso não quer dizer que todas as ideias eram trocáveis na Grécia Antiga, entende? Existem várias contradições entre esse suposto racionalismo, essa liberalidade de ideias e várias instituições gregas, como a própria escravidão, se você pensar. O que o Pedro está ressaltando é que haviam ditadores, haviam déspotas cruéis,
Essa civilização, em última análise, ela se baseava em guerra, em contínua pilhagem e na manutenção de uma vasta população de escravos, como ele citou aí. E isso sem chamar atenção também para o fato, né, de que as mulheres estavam ali colocadas só no espaço doméstico, não eram consideradas cidadão e não podia participar da vida política, né, daquelas cidades-estado. E aí, com isso, a gente percebe que esse ideal bonito, né, Pedro, que a gente tanto gosta na filosofia de liberdade grega, ele se aplicava a uma quantidade de pessoas muito restrita, a uma classe muito restrita, de homens livres, de uma idade específica, de uma camada social específica, e que estes homens, e somente estes homens, se viam como capazes, né, guardiões dessa tradição de liberdade de expressão, de livre pensamento, de livre crítica. E não só isso, né? Uma vez que esse era o conceito corrente, para você ser um homem verdadeiro, um heleno verdadeiro, você tinha que exibir, né, de demonstrar essas habilidades publicamente. Então, esse era um pouco o cenário que, apesar de ter essas características de uma liberdade que a gente homenageia até hoje, a configuração daquela sociedade não refletia de maneira adequada essa liberdade. E na prática isso significa que você tinha que disputar cargos políticos, tinha que participar do debate público, tinha que financiar empreendimentos públicos com seu dinheiro, por exemplo, construção de templos, ginásios. E essa dinâmica criou uma separação bem grande, um abismo praticamente entre a vida pública e a vida privada. O que é um ponto central que a gente precisa entender para poder falar dessa vida aí, desse lazer nas cidades-estados grega. E aí você tinha uma separação que até modernamente ela também aparece, né, obviamente com suas diferenças, mas a esfera doméstica, que é esse âmbito privado, o oikos, era justamente esse reino de cada um, onde o indivíduo governava seus assuntos privados. Em contraste com isso, nós tínhamos a esfera pública, a polis, que era justamente o espaço comum, o espaço onde cidadãos livres, conjuntamente, coletivamente, tinham que tomar suas decisões. Isso vai aparecer, né, Pedro, muito nos textos dos gregos, como que o interesse público, quando a gente está falando de polis, tem que se sobrepor ao interesse privado. Então, justamente a separação é muito clara para eles. Talvez o que a gente deveria aprender na nossa vida moderna, né, que a gente não consegue aprender isso. A gente estende o nosso interesse privado, engolindo o interesse público, mesmo na esfera da polis e do Estado. Para entender um pouco dessa mudança de perspectiva, você pode conferir aquele nosso episódio sobre liberdade nos antigos e nos modernos, lembra? Sim, que aí mostra um pouco desse conceito de liberdade, né, migrando. Sim. Então, a vida pública, ela acontecia no aqui e no agora, ela acontecia ali no calor do momento, através de discursos, através de decisões comuns. Então, a condução da guerra, da paz, a condução das festas, tudo era decidido de maneira, né, coletiva nessas assembleias públicas. E é a esse período que a gente se refere como uma era de ouro, né, de Atenas, da Atena de Péricles, de Sócrates, então um momento mágico de surgimento da democracia, mas temos que lembrar que essa democracia ela está estruturada justamente na escravidão mais agressiva, mais terrível, porque é essa escravidão que permitia a esses homens, dito cidadão, dito homens livres, né, que eram homens ricos, de classe social específica, de cor específica, nascido na cidade, eles podiam, então, gozar de certa liberdade e certo tempo para fazer atividades incríveis e fantásticas que nós elogiamos hoje, que é a atividade crítica, que é a atividade da palavra, do discurso, que é a atividade da busca da verdade e da felicidade. E aí, todo esse lazer maravilhoso, fantástico, que deu origem a tanta coisa incrível, ele só é possível na medida em que as necessidades materiais da vida foram superadas, e o problema é que elas foram superadas não pela tecnologia, não por uma organização social diferente, mas porque tem uma outra pessoa fazendo as atividades necessárias. Então a escravidão é a mecânica que rodou esse jogo e criou essa ideia de lazer dos gregos. E para Aristóteles, a função do lazer não era só entretenimento. Então, por exemplo, com o teatro grego, a gente tem uma função de higiene mental e de coesão social através do teatro. Na obra poética, ele vai falar do conceito de catarse. O que é isso? Quando você assiste uma tragédia, lá na época do Aristóteles, aquela tragédia está invocando em você certos sentimentos, como, por exemplo, o terror ou a piedade. E aí, através desses sentimentos que vão sendo gestados ali com essa sua relação com a peça que você está assistindo, você vai chegar na catarse, que seria um processo de purificação, de purgação desses sentimentos que, uma vez acumulados, represados, poderiam ser problemáticos para o indivíduo e para a cidade. E aí, ao a gente assistir essa peça teatral, o destino do herói, o desenvolvimento do personagem, o cidadão grego ele podia liberar essa tensão, que o Pedro está chamando a atenção aí, de uma forma segura, controlada. Então, em vez de ele estourar seus sentimentos
em casa, na polis, na reunião dali do bairro, na reunião da festa do bairro, ele bota para fora esses sentimentos, ele produz essa catarse justamente no espetáculo do teatro. Então o lazer, ele tem uma importância vital nessa sociedade e na vida pública desses indivíduos, na medida em que ele funciona como um mecanismo regulador da polis, regulador desses sentimentos, dessas inclinações. E aí, Pedro, você sabe muito bem, né, que eles dividiam, né, a tragédia e a comédia, que eram os dois gêneros mais comuns ali da antiguidade, e a tragédia tinha o papel justamente de falar das virtudes. Então, o homem, o herói da tragédia, ele é o cara virtuoso. Então, é um tipo de elogio das melhores virtudes humanas, e a gente se emociona, a gente sofre com o personagem justamente porque a gente olha e fala, ele fez tudo certo, ele fez o que deveria ser feito, e mesmo assim ele sofre. E aí eu sofro com ele essa injustiça do mundo, eu sofro com ele essa força que ele teve de fazer a coisa certa. Por outro lado, a comédia, ela tem a perspectiva de justamente brincar, zoar com os vícios humanos que nós sabemos, como você, como católico, sabe, né? É uma comunidade de enfermos viciosa, e a gente ri desses vícios, a gente mostra o ridículo desses vícios. Se vocês não precisam ler uma peça de teatro grego para isso, vocês podem ler qualquer peça do Ariano Suassuna e você vai ver como ele debocha do vício humano e das falhas que o ser humano tem. Então essas eram as duas formas de catarse, de produzir a catarse, de uma forma com a tragédia, na busca da virtude, na demonstração da virtude, e rindo da comédia na zoeira com os vícios humanos. E um dos personagens que foi representado por essas comédias aí foi o próprio Sócrates, né, Rodrigo? Naquela peça As Nuvens. E ali o Sócrates é meio que um sofista. Então, não sei nem se o cara estava debochando do Sócrates ou dos sofistas, né? Mas ele foi um alvo de deboche. Bom escritor de comédia tem que debochar dos dois. Então, provavelmente, ele estava usando os dois grupos. É verdade, afinal, Sócrates não era perfeito. Então, ao permitir, através dessas peças trágicas e cômicas, que os cidadãos expurgassem seus sentimentos, isso implicava que eles retornariam à sua vida comum, e lá na vida comum, o que tinha? Debate público, debate de ideias, eles iriam retornar para isso com um espírito mais harmonioso, entendeu? Com uma disposição melhor. E aí, estando mais serenos, mais racionais, eles trariam debates mais frutíferos e a cidade ia prosperar. Então, o que a gente vê aqui? O entretenimento, o tempo livre, o lazer é transformado num momento de manutenção da saúde psicológica e social. Mas, para além disso, nós temos uma questão interessante, que as cidades-estado gregas são muito diferentes entre si. E além da língua, de uma comum religião ali, mitos comuns, o que liga todas essas cidades é o quê? Elas adotavam entre si elementos comuns de resolução de conflitos e de competição, como, por exemplo, as Olimpíadas, o oráculo. E aí, além dos jogos sagrados, nós também temos um ciclo sazonal de guerras. Então, essas disputas podiam ser, inclusive, bélicas. E aí o Spraken chama atenção para um debate que é o seguinte. Alguns pesquisadores falam que aquelas Olimpíadas gregas daquele período, elas não eram Olimpíadas tal como a gente compreende hoje, que são constituídas dos esportistas mais famosos, melhores de cada nação, que vão ali competir em excelência. Não é um amadorismo, não é o Pedro Cortá querendo ir lá tampar um dardo, porque ele acha maneiro tampar o dardo, e aí ele vai na Olimpíada. Não é isso. O Sprack chama a atenção que, de fato, o que as pesquisas demonstram é que era galera excelente mesmo, porque estava na cultura grega essa ideia de que o indivíduo tem que se desenvolver plenamente, tanto do ponto de vista das suas capacidades mentais, quanto do ponto de vista de seus poderes físicos, das suas habilidades físicas. E a Olimpíada era o momento, né, de consagração desses mais excelentes daquela sociedade. Então, quando o cara ia lá competir, ele ia competir porque ele tinha chegado num nível de excelência naquela determinada atividade, aquele determinado esporte. E aí, é claro, né, a gente não pode ver isso também só como uma questão individual, individualista, esse conceito nem existia nesse período tal como a gente conhece. Então, os jogos não eram só o Pedro Cortá querendo ganhar fama como um atirador de dardo. Os jogos eles tinham um caráter tanto religioso quanto político. Então você via homens livres, gregos, querendo honrar os deuses e querendo aumentar tanto o seu prestígio quanto o prestígio de sua cidade. Então levar o nome da sua cidade a um novo patamar. Acho que é muito parecido, né, Pedro, com o que os medievais faziam para levar o nome da família, né? Tinha as competições. Sim. Que você queria projetar o nome da sua família. Então, os gregos faziam isso projetando o nome da sua cidade e honrando os deuses nesse processo, né? Caindo na glória e nas graças dos deuses. E se você quiser ver uma representação 100% precisa, histórica
disso aí que o Rodrigo falou da Idade Média, assista Coração de Cavaleiro. Muito, muito, muito histórico. Seu professor de história vai Realmente adorar. incrível. Isso também, né, Pedro, para tentar se projetar contra as ameaças imperiais externas que estavam pipocando ali, que o bicho ia começar a pegar logo na sequência, né? Então, tudo isso para dizer o seguinte, que esses competidores eles eram muito diferentes do que romanticamente essa visão foi constituída sobre eles. Bom, e os filósofos, né? Afinal, isso aqui é um podcast de filosofia, não é de história. O que os filósofos viam nessa prática aí do esporte, das competições aí das Olimpíadas? A elite intelectual, com personagens como Platão e Aristóteles, tinha uma relação ambivalente com essas práticas. Justamente porque os atletas não eram pessoas que se dedicavam àquilo ali por simples areté, simples amor ao esforço, mas eram profissionais daquele tipo de atividade. E aí tudo que é interessado, né, que não é uma atividade desinteressada, costuma ter o desprezo desses filósofos clássicos. Então coisas que poderiam até ser bem vistas dada a ética de Platão e de Aristóteles, como por exemplo seguir dietas rigorosas, programas de exercícios, de treinamento, estudo de estratégia, na verdade eram mal vistas porque esses atletas recebiam benefícios tangíveis de seguir esses protocolos, já que eles se tornavam personalidades adoradas, recebendo dinheiro, prestígio social e presentes muito grandes das suas cidades-estados natais. Então, o ponto aqui do Pedro é que existe um certo contraste, uma certa tensão aqui entre, de um lado, essa realidade de comércio, de competição intensa, de exercícios físicos e de culto do corpo bem sarado, e o ideal moral do cidadão ocioso, comunicativo, argumentativo do filósofo. Então, para essa elite pensante dos filósofos, não existia uma conexão tão intrínseca e tão direta entre o atletismo dos jogos e o cultivo, né, da mente humana e das capacidades racionais do ser humano. Para o Spraken, então, a ideia de que figuras musculosas e brutais, como os lutadores da época, de que eles fossem minimamente parecidos com os filósofos, ou que representassem um tipo de fusão entre o atleta e o estudioso, isso é um mito moderno. Então, foi a modernidade que constituiu essa ideia. Aparentemente, os próprios gregos não tinham essa concepção e essa interpretação. Então, isso é uma bagagem que os teóricos ali da modernidade especularam e romantizaram, e que as pesquisas mais recentes mostram que a relação era muito pequena. E os próprios gregos, nessa busca suposta aí por um homem ideal, tratavam essa visão com certo cinismo. Se você gostou desse vídeo, você pode contribuir para que nós continuemos produzindo quando as nossas férias acabarem, colocando aí uma curtida no vídeo, deixando seu comentário e compartilhando com outras pessoas. Você também pode virar membro e conferir o conteúdo exclusivo para membros, incrível, fantástico, que Pedro Cortar está produzindo. Eu vou entrar na produção agora, né, com um videozinho. Vamos ver se eu dou sequência aí também aos vlogs insanos, peripatético. Eu tenho que inventar um outro nome para o meu vlog. Então, confere aí. Por que você não pode ser peripatético também? Quero fazer um nome diferente para me destacar.